Muito bem, pessoal. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. 19h30. Estamos começando, nesse momento, a nossa aula inaugural e a nossa primeira Masterclass do ano. Para quem não me conhece, eu sou Marcelo Neves, sou um dos professores do Instituto EI, gestor técnico do Instituto. Então, quero dar as boas-vindas em nome do Instituto EI a todos vocês que já são estudantes matriculados em um dos nossos cursos, e você que é nosso convidado, está participando aqui hoje, pela primeira vez. Quero dar umas instruções rápidas para vocês aqui. Em primeiro lugar, pedir que você deixe seu microfone fechado. Tá? Deixe seu microfone fechado aí. Se for lhe concedida a palavra, se for fazer uma pergunta, no momento adequado, você poderá fazer. Isso não quer dizer que no chat você tem liberdade no chat de escrever ali alguma consideração, alguma pergunta. A partir desse momento, você que é matriculado em um dos cursos do Instituto EI, você pode no chat colocar o seu nome e a sua igreja local para que seja computada a sua presença. É uma aula inaugural, mas é também a Masterclass do mês. Então, marque a sua presença e compute o seu ponto. Ok? A câmera pode ficar desligada, mas se você quiser nos agraciar, deixando ela aberta, para a gente ver o seu rosto, aí vai ser muito bom, tá bom? Então, sem mais delongas, eu quero passar a palavra para uma das nossas gestoras administrativas, que é a apóstola Carmen Lídia. Então, cadê a senhora, minha gestora? Estou aqui, professor Marcelo. Você me ouve? Estou ouvindo bem. Pode falar de novo aí para eu ver se está direitinho aqui o seu volume. Estou aqui com vocês. Opa! Seja bem-vinda, a palavra está contigo. Ok, nós queremos reforçar essas boas-vindas que o professor Marcelo acabou de dar a todos, especialmente porque é o início oficial do ano letivo. Né? Algumas disciplinas já estão em curso, mas a aula inaugural marca essa oficialização do nosso ano letivo. Então, nós queremos dar boas-vindas aos estudantes de TBA 24, de TBA 23, também de Missiologia 24 e Adoração e Artes 24, que vocês tenham um ano letivo maravilhoso. Queremos cumprimentar também todos aqueles gestores que estão aqui conosco nessa noite, os professores e também os formandos. Nós temos muitos alunos que se formaram no último sábado, uma cerimônia linda, e nós queremos parabenizar vocês. Por fim, queremos também agradecer e dar boas-vindas a todos os convidados que estão conosco nessa noite. Eu queria apresentar agora o gestor do curso de Adoração e Arte, Tiago Felipe Nascimento. O professor Tiago, ele é filho do apóstolo Ari Caetano do Nascimento e da apóstola Maria Feliz do Nascimento, e ele é também quem nos apresentará o nosso conferencista da noite, o nosso orador da noite. Essas apresentações ficarão, então, com o professor Tiago, para quem eu passo a palavra agora. Um grande abraço para todos. Boa aula. Obrigado, apóstola Carmen. Obrigado pela introdução, Marcelo. Quero dar boa noite e boas-vindas a todos os estudantes e todos aqueles que estão aí participando, foram convidados, estão participando dessa noite aqui, que eu creio que vai ser de muito ensino, de muito aprendizado. Nós temos aqui mais de 170 pessoas reunidas nessa Masterclass. Quero te lembrar aí, você que conectou depois, você manter o seu microfone fechado em todo o tempo, tá bom? Se você tiver alguma interação mais para frente, a gente vai abrir esse espaço. É importante para que todos possam ouvir bem o nosso convidado falando, que você mantenha o seu microfone fechado. Então, nós temos aqui mais de 170 pessoas, e dentre os nossos alunos, nós temos pessoas de vários estados do Brasil, também da Europa e do continente africano, que são alunos já inscritos para essas turmas desse ano do Instituto EIA. Então, é uma alegria muito grande reunir todas essas pessoas aqui para alguém que, particularmente, eu posso dizer que eu admiro muito. Eu aprendi vendo os meus pais admirando essa pessoa, esse nosso convidado de hoje, e eu e minha casa toda admiramos muito o que Deus tem feito através da vida desse grande homem de Deus. Então, nessa noite, eu estou aqui com a missão de apresentar, introduzir e também fazer essa moderação do nosso convidado, pastor Cote, ele que é missionário, escritor, engenheiro, empresário
e tem dedicado a sua vida a discipular essa geração. Então, quero dar as boas-vindas, pastor Cote. Seja muito bem-vindo. Vou checar aqui se o pastor Cote está nos ouvindo bem. Acho que agora... Opa, agora sim te ouço, pastor Cote. Legal. Sim. Muito bem-vindo. Queremos lhe agradecer pela sua disponibilidade. Sabemos como a sua agenda é ocupada, discipulando uma geração nesse tempo, mas inicialmente lhe dar as boas-vindas para esse encontro aqui com todos os nossos alunos e os convidados também. Olha, é um prazer enorme, viu, Tiago? Puxa vida, né? A gente poder, assim, cooperar de alguma maneira. Então, estamos juntos, estamos nessa empreitada aí. Amém. Pastor Cote, nós queremos aproveitar ao máximo o nosso tempo contigo nessa noite. Eu sei que o senhor tem uma bagagem, experiência espiritual, de conhecimento bíblico enorme, então a gente quer aproveitar ao máximo para que as pessoas possam receber e compartilhar um pouquinho disso que Deus tem derramado no seu coração. E eu queria começar abrindo o que é o tema da nossa Masterclass, né? Nós intitulamos essa Masterclass de A Cura para essa Geração, e eu queria iniciar trazendo a pergunta para que você iniciasse o nosso assunto nessa noite. O que você identifica, assim, os sinais de que essa geração ela está doente, que ela está enferma? Quais são os sinais? O que você tem no seu coração para compartilhar conosco? Então, olha só, Tiago, eu queria até, assim, ouvir de vocês o que vocês acham melhor, né? Se você prefere a gente caminhar aqui respondendo as perguntas, eu gosto muito disso, ou se vocês preferem, a gente pode trazer uma palavra e depois a gente pode ter, assim, esse bate-papo, né, mais informal. O que vocês acham que é melhor? Olha, pastor Cote, se você concordar, eu ia sugerir que o senhor fizesse uma introdução, traz uma palavra que você compartilhe com a gente, e a gente separa um tempo no final para uma interação com perguntas, porque o pessoal pode colocar pelo chat, já está combinado com a secretaria do EIA, eles vão me encaminhar aqui as perguntas, selecionar as perguntas, Sim. E você faz essa introdução, a gente guarda aí talvez uns 15 minutos finais para a gente fazer uma troca de perguntas. O que você acha? Legal, porque a gente traz uma palavra meio rápida aqui, só assim, nessa área que a gente trabalha, que é uma área mais redentiva, né, do aconselhamento, e depois a gente pode ter um bate-papo mais informal. Tá ótimo. Podemos seguir assim. Então, maravilha. A gente poderia colocar esse tempo aqui diante de Deus, né? Vamos fazer uma oração e pedir que Deus nos dirija. Amém? Pai, muito obrigado, Senhor, por cada vida preciosa que está nos assistindo agora, que está aí nessa Masterclass. Senhor, eu oro que realmente o seu Espírito venha sobre cada um de nós, nos guiando, nos dirigindo, alargando as fronteiras do nosso entendimento, Senhor, e tudo aquilo que o Senhor tem preparado para esse tempo, que realmente se cumpra nas nossas vidas. Desde já te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito na vida de cada um e que o Senhor ainda certamente fará. Damos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração em nome de Jesus. Eu gostaria de dividir com vocês, então, um texto, né, na verdade, compartilhar um episódio que está aqui em 2 Samuel, no capítulo 21. Se você tem a sua Bíblia aí, né, você pode abrir, né, e deixa a sua Bíblia aberta aí nesse capítulo. A gente vai caminhar um pouco aí sobre essas águas. Mas no versículo 1 de 2 Samuel 21, a Bíblia fala assim, que houve nos dias de Davi uma fome de 3 anos consecutivos, pelo que Davi consultou o Senhor, e o Senhor lhe disse, é por conta da casa sanguinária de Saul, porque assassinou os gibeonitas. Então, eu gostaria de pegar
esse episódio, né, é interessante porque atualmente nós vivemos assim uma época de muitas crises, muitos conflitos, e algo assim que me chama muito a atenção é que às vezes a gente tem uma tendência de lidar superficialmente com as crises que a gente enfrenta, não é? E é interessante quando a gente olha para esse episódio aí de 2 Samuel 21, né? Inclusive, é importante a gente entender aqui o contexto, não é? A Bíblia, assim, colocando aqui um pano de fundo, né? Em Mateus 1,17, a Bíblia fala assim, de Abraão a Davi, 14 gerações. Depois fala assim, de Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e da deportação de Babilônia até o Cristo, 14 gerações. Então, é interessante como Mateus, né, no Novo Testamento, ele dá, assim, para a gente uma ideia de como a história se desenvolveu biblicamente. Então, o que significaria isso, né, quando ele fala assim de Abraão até Davi, 14 gerações? A Bíblia está falando, não é, do tempo que Deus levou para pegar um homem, qualificar esse homem, trazer esse homem para junto do seu coração, né? Inclusive a Bíblia tem um texto que fala assim, Deus falando com Abraão, Abraão, ser perfeito, anda na minha presença, e Deus então multiplica Abraão, formando assim uma nação que seria aí o seu agente missionário na face da terra. Então, quando a Bíblia fala, né, Mateus fala de Abraão até Davi, né, 14 gerações, nós temos aí o tempo que Deus levou para pegar um homem e transformar esse homem numa nação que seria o seu agente missionário na face da terra. Eu costumo dizer que nós podemos resumir, se a gente for fazer assim um extrato, um resumo do Antigo Testamento, nós podemos resumir o Antigo Testamento num modelo de nação. E podemos também resumir o Novo Testamento num modelo de igreja. Veja bem que essas duas perspectivas bíblicas, elas são essenciais, né? Porque a Bíblia está nos dando um modelo de nação que pode dar certo e, obviamente, ela também nos dá um modelo de igreja no Novo Testamento, que é já um paradigma, né, dessa transformação de dentro para fora. Nós sabemos que a agenda do reino de Deus é a agenda da vida interior, do coração, dessa mudança que realmente é de dentro para fora. Mas o que eu quero enfatizar aqui é que é importante haver uma convergência, não é? Nós não podemos pegar, por exemplo, um modelo de nação e nos esquecer do modelo de igreja, e nem podemos pegar o modelo de igreja e simplesmente descartar que Deus tem um modelo de nação. Quando a gente olha aí para a história humana, a gente vê aí, como nós estamos mencionando aqui, o Israel de Davi, que deu certo, né? Ou a Alemanha de Lutero, ou a Suécia de Rauge, a Suíça de Calvino. Quer dizer, o que eu quero dizer é que nós podemos, de fato, discipular nossa geração de tal maneira que nós vamos santificar as instituições da nossa nação, não é? Isso é possível, não é? Então, o que eu quero enfatizar aqui como assim um pano de fundo desse episódio é que a nação de Israel estava chegando aí, talvez no seu apogeu, no apogeu da sua glória, né, que é Davi, porque é isso que Mateus fala, de Abraão até Davi. Davi tem esse significado, foi o apogeu da glória da nação que se tornou o agente missionário de Deus na face da terra. E quando a nação está chegando nesse apogeu do seu propósito, o que acontece? Vem uma fome, e essa fome começa a assumir uma persistência. Inclusive, a Bíblia fala aqui sobre 3 anos
consecutivos de fome, 3 anos consecutivos de fome, não é? Quando a gente pensa assim num quadro como esse, né, um quadro de fome, né, uma fome que já está durando 1 ano, 2 anos, 3 anos, é que antes de haver essa fome, houve uma seca. O que gera a fome? Normalmente é a seca. Então, se já estavam acontecendo esses 3 anos de fome, talvez já deveriam ter ali 4, 5, 6 anos de seca. Os céus haviam se fechado sobre Israel. E veja bem que Davi, lógico que chegou um momento que ele teve que enfrentar essa situação de uma maneira assim mais bem elaborada. Talvez no início ele cogitou a possibilidade de ser um problema, sei lá, mais climático, né? Tem um ano que chove menos, não é? Uma questão assim mais realmente da natureza mesmo, não é? Só que essa fome ela persistiu tanto e foi trazendo um quadro de tanta miséria, de tanta deficiência, que, então, a Bíblia fala assim, pelo que Davi consultou ao Senhor. Então, assim, é algo muito interessante, né? Porque quando a gente estuda a Bíblia, e muitos episódios bíblicos como esse, a gente percebe essa ligação entre a terra e os céus, não é? Muitas vezes, os céus estão respondendo a alguns pecados que estão sendo praticados na terra, né? Quando a gente até estuda sobre isso, ali em Levíticos, né? Ezequiel também fala sobre alguns pecados que ferem a terra, né? Ezequiel, inclusive, ele especifica 4 pecados que ferem a terra. E ele fala ali sobre a idolatria, a apostasia, o adultério e o derramamento de sangue inocente. Então, ele começa a explicar que tem pecados que ferem a terra, né? Inclusive, quando a Bíblia se refere ali, né, ao tratamento de Deus com os cananeus, a Bíblia fala que chegou um ponto que a maldade dos cananeus chegou até os céus, né? Então, o pecado, o derramamento de sangue dos cananeus chegou até os céus, e isso começou a adoecer a terra. Então, a Bíblia usa muito essa linguagem, né, de que uma terra, na verdade, ela pode ser contaminada, adoecida. E como é que você sabe que uma terra está adoecida? Quando ela começa a vomitar os seus moradores. Inclusive, foi isso que aconteceu. Quando Deus levanta Israel para julgar aqueles povos ali, que eram os cananeus, não é? Cuja maldade tinha chegado até os céus, a linguagem que Deus usou foi exatamente essa, que a terra havia ficado doente. No inglês, né, usa a palavra sick, né, que é enjoado. Então, quando uma terra é adoecida, porque tem pecados que adoecem a terra, essa terra começa a vomitar os seus moradores. É o que a gente tem observado hoje, inclusive em várias partes do mundo. Eu não sei quantas pessoas, não é, estão envolvidas aí em outras, né, em missões, né, em outras nações, mas, por exemplo, o Afeganistão hoje está vomitando os seus moradores, a Síria está vomitando os seus moradores, a Venezuela está vomitando os seus moradores, a Califórnia, nos Estados Unidos, as pessoas estão saindo da Califórnia e indo para estados que são republicanos, não é? Então, quando uma nação começa a vomitar os seus moradores, você sabe que realmente os céus se fecharam, essa terra realmente está num processo de adoecimento, não é? Então, eu estou enfatizando isso aqui, porque quando a gente observa o diagnóstico que Deus traz, né? Porque quando a Bíblia fala assim, pelo que Davi consultou o Senhor,
Não é? Assim, acho que vale dizer também que esse versículo, né, nós estamos aqui em um único versículo, mas esse versículo ele está resumindo, né, porque é incrível a capacidade que a Bíblia tem de sintetizar a história. Então, esse único versículo está resumindo uma história de duas gestões governamentais, a gestão lá de Saul e a gestão governamental de Davi. Não é? Então, veja bem, tudo num único versículo. Então, veio esse processo de seca que se transformou numa fome, não é? E isso tudo agora acontecendo no governo de Davi, o governo de Davi, servindo ao Senhor, andando em obediência a Ele, levando a nação para o seu apogeu, para o auge da sua glória, não é? Cumprindo o propósito de Deus para as demais nações daquela geração. Então, de repente, uma fome começa a ancorar, impedir que esse propósito se cumpra. Então, é quando a Bíblia fala assim, pelo que Davi consultou o Senhor. E o Senhor, de uma maneira assim muito precisa, traz um discernimento, um diagnóstico. É como aquela tomografia computadorizada. Porque talvez até Davi tivesse ali se culpando, Deus, puxa vida, por que essa fome? Por que toda essa necessidade? Por que o povo está perecendo dessa maneira, não é? Sem ter nem o que comer. O que eu fiz de errado? Não é? Mas, de repente, quando Davi consulta o Senhor, então Deus fala com ele, não, Davi, não é você. Não é você. Não tem a ver com o seu governo, não tem a ver com decisões ou pecados que você, porventura, tenha cometido. Não é você. Isso tem a ver com a gestão governamental passada. A casa sanguinária de Saul assassinou os gibeonitas. Olha só, inclusive, como Deus caracteriza aqui a família de Saul, né? A casa de Saul, como sendo uma casa sanguinária. Não é? Então, talvez ali até Davi suspirou aliviado, não é? E é interessante, inclusive, gente, a gente perceber isso, porque tem questões que nós estamos enfrentando na nossa realidade e, de repente, não tem a ver diretamente conosco, com escolhas que nós fizemos, mas tem a ver, às vezes, com situações que nós estamos, vamos colocar assim, herdando, não é? Veja bem que essa situação que Davi teve que enfrentar no seu governo estava ligado com os crimes de Saul. Não tinha nada a ver com ele, não é? Eu sempre gosto de explicar um pouco sobre esse conceito, né, da maldição. Normalmente, o conceito que as pessoas têm de maldição é um conceito mais animista, né? Mas maldição nada mais é do que o castigo que vem como consequência de você violar os limites impostos por uma lei, não é? Então, quando você viola uma lei, quando você quebra uma aliança, não é, vão ter consequências. Então, a maldição nada mais é do que isso. E ela, muitas vezes, pode ter uma conotação geracional, que é o que está acontecendo aqui. Não é? De repente, os crimes de Saul, as consequências desses crimes, não aconteceram imediatamente, mas foram vir só no próximo governo. Inclusive, Saul já estava morto, né? Já tinha sido morto. Então, vem um diagnóstico preciso. E Deus explica para Davi, dizendo, olha, Davi, essa fome tem a ver com derramamento de sangue inocente, os gibeonitas, né, que foram chacinados, e também com quebra de aliança. Nós conhecemos aqui um pouco a história dos gibeonitas, né, ali em Josué 9, quando os gibeonitas fizeram todo aquele teatro, né? Fingiram que estavam vindo de uma terra longínqua e convenceram ali
Israel, né, o Josué e os anciãos de Israel, que eles estavam vindo de um lugar muito longe e tal, e acabou que a Bíblia fala assim, que Josué não buscou o conselho de Deus e acabou fazendo uma aliança com os gibeonitas de que eles não morreriam. Então, os gibeonitas acabaram se tornando ali aquele povo que fazia a logística do tabernáculo, não é? Se tornaram rachadores de lenha, tiradores de água. Josué falou para eles: olha, vocês não vão morrer, né? Nós fizemos uma aliança com vocês, nós vamos manter a nossa palavra, mas vocês vão ter uma vida perto do altar, porque normalmente pessoas que mentem, pessoas manipuladoras, né, precisam de estar muito perto de uma vida de cruz. Então essa foi a sentença de Josué para eles. Vocês vão ser incorporados à nação, mas vão ser os tiradores de água, os rachadores de lenha, para manter realmente o tabernáculo, que era a oficina da graça de Deus, funcionando. E o que acontece, não é? Depois de Josué ter feito essa aliança, vem agora Saul. E Saul simplesmente quebra essa aliança que Josué tinha feito lá atrás com os gibeonitas, quebra essa aliança e faz uma chacina, assassina os gibeonitas. E isso realmente foi algo muito sério. Então, por conta desse derramamento de sangue inocente e dessa quebra de aliança, de repente, vem céus fechados. Os céus se fecham. E a nação agora começa a padecer de toda essa seca que se transformou realmente numa fome que já se estendia por 3 anos consecutivos. Então, a partir dessa intervenção sacerdotal que Davi faz, não é, consultando a Deus, quando ele recebe esse entendimento, então o que ele faz? Ele intervém na situação, não é? Ele exerce isso que a gente chama de um pastoreamento inteligente. Então, ele procura lá os gibeonitas, não é? E expõe o que Deus falou para ele e busca com os gibeonitas agora uma reconciliação. Busca com eles uma reconciliação. Então, se você for lendo o texto aí, não é? Davi, muito humildemente, imagina o rei, né? Ali, ele vai lá nos gibeonitas, que eram os servos do templo, se humilha, dizendo: olha, nós estamos sob maldição por conta dessa chacina que aconteceu. E Davi fala assim: o que é que nós temos que fazer para que vocês nos tirem desse castigo? Veja bem que coisa interessante, que Davi, ele se humilha a tal ponto ali com os gibeonitas, explicando para eles, tipo assim: olha, o único que pode tirar Israel dessa fome é vocês, porque a gestão governamental passada praticou esses crimes, pecou contra vocês. O que nós temos que fazer como nação para que vocês nos tirem desse castigo? Então, quando Davi faz esse conserto, se humilha, se quebranta, está ali intercessoriamente representando o governo de Saul, que praticou esses crimes, pedindo perdão e pronto realmente a fazer as restituições cabíveis. Então, os gibeonitas falam assim: não, Davi, puxa vida, nós apreciamos isso que você está fazendo, não é? Puxa vida, isso para a gente é de grande valor. E os gibeonitas, como servos do templo, pessoas que entendiam de como a redenção funcionava,
eles falam assim, olha, Davi, isso não pode ficar impune, porque teve derramamento de sangue inocente, muitas pessoas inocentes foram assassinadas, isso não pode ficar impune. Nós sabemos que a impunidade gera um crédito de injustiça que dá vantagem para Satanás. É aí que Satanás começa realmente a ter vantagem sobre uma sociedade, com essas impunidades. Então eles falam, puxa vida, isso precisa de ser punido, mas eles agem com extrema misericórdia. Então os gibeonitas falam o seguinte, Davi, vamos fazer o seguinte, dá-nos apenas 7 homens, destes que são da casa sanguinária de Saul, que participaram desses assassinatos, dá-nos 7 homens, para que sejam enforcados. Esses homens precisam de ser responsabilizados, pelo menos alguns deles, precisam de ser responsabilizados e pagar pelos seus crimes. E Davi, então, fala assim, olha, isso é justo, não é? Inclusive, em Israel, é importante dizer que a lei moral coincide também, não é, com a lei civil, não é? Uma das leis lá é não assassinarás, não é? Então, Davi está cumprindo, vamos dizer assim, a constituição da nação ao punir esses homens, não é? Atendendo aí esse clamor dos gibeonitas por justiça. Então, é muito interessante que Davi, lógico, ele toma um certo cuidado, porque ele tinha uma aliança com Jonatas. Então, ele escolhe algumas dessas pessoas que eram descendentes de Saul, vários deles eram netos, outros filhos de Saul, não é? Alguns deles filhos de uma mulher chamada Rispa. E ele pega esses homens que participaram dessa chacina, 7 deles, como foi pedido pelos gibeonitas, e entrega esses homens ali para eles, para serem enforcados. E é interessante que quando esses homens, então, são enforcados pelos gibeonitas, ali eles morrem, pagam pelos seus crimes, e vem uma cena tétrica, que se você for lendo aí na sua Bíblia, nesse texto, né, de 2 Samuel, capítulo 21, você vai ver uma cena bem triste, bem tétrica, né? Lá esses homens mortos, enforcados, e ali essa mulher chamada Rispa, que era mãe de alguns deles, espantando os urubus, não é? Uma cena bem difícil. Então as pessoas comunicam isso com Davi, e Davi, sabendo do que estava acontecendo, ele pede que algumas pessoas vão lá, né? Olha, vocês vão lá, vocês vão pegar esses corpos dessas pessoas que foram mortas, vocês vão enterrar esses corpos, não é? Tipo assim, vamos fechar esse ciclo com dignidade. E é interessante, então, que quando esses homens estavam sendo enterrados, eu não sei se você se lembra o que aconteceu no momento que eles estavam sendo enterrados. A Bíblia fala que a chuva veio. Talvez mais de 4, 5, 6 anos sem cair uma gota de água. E, de repente, a chuva vem sobre a terra, bem quando esses homens estavam sendo enterrados. E, a partir disso, a Bíblia fala assim, que a terra voltou a ser favorável. Deus fez com que a terra fosse favorável. Simplesmente acabou aquela fome. Simplesmente acabou. Então, veja bem, por causa do discernimento de um homem, Davi, por causa dele ter exercitado o seu sacerdócio, a sua liderança, buscando a Deus, ouvindo a Deus, recebendo um diagnóstico preciso que desvendava os verdadeiros motivos daquela
crise que já assolava a nação por anos, por causa de um homem, de repente, aquela fome acabou. O problema foi resolvido. Então, imagina, se Davi não tivesse feito essa intercessão, quantos anos mais essa fome teria continuado? Quantos anos mais? Não é? Veja bem, muitas vezes essa é uma forma de Deus confrontar um governo, uma liderança. Não é? Eu não sei se vocês se lembram, lá no governo de Acabe e Jezabel, que fizeram todo aquele reavivamento da bruxaria, da idolatria na nação. Elias orou para que não chovesse por 3 anos e meio. Por 3 anos e meio ficou sem chover. Não é? Era uma correção de Deus. O mesmo está se dando aqui. Então, quando Davi, representando ali o governo da nação, redime os crimes de Saul, a nação volta a desfrutar da sua prosperidade, e agora a nação pode chegar no apogeu da sua glória, não é? E depois de Davi, ainda a nação experimentou realmente assim a plenitude do seu propósito, né? Nos primeiros 20 anos do governo de Salomão, quando a Bíblia fala que pessoas vinham de todas as partes da terra com seus dilemas, não é? Com as suas dúvidas, os seus enigmas. E a Bíblia fala que Salomão tinha as respostas de Deus para todos os dilemas das nações. Veja bem, Israel foi impulsionada para o cumprimento do seu propósito. Porque um homem teve essa habilidade de redimir os conflitos, de resolver as coisas com profundidade. É importante também a gente poder trazer isso para a nossa realidade. Eu sempre digo, né, que Israel, a terra prometida, veja bem, a terra prometida não é só uma terra prometida, é também uma vida prometida. Não é? Como Jesus disse, eu vim para que tenhais vida, vírgula, e vida em abundância. Então, eu quero dizer, fazendo uma aplicação, deixando a Bíblia viver em nós, é que Israel não está fora de nós, Canaã não está fora de nós, Canaã está dentro. Não é? Essa terra prometida, essa vida prometida é algo que pode ser desfrutada através do nosso relacionamento com Cristo. Como também o governo de Davi precisa ser implantado dentro de nós. É o governo de Cristo. Então, veja bem que todas essas realidades, elas podem e devem ser internalizadas, não é? E, da mesma forma também, muitas vezes, essa casa sanguinária de Saul, gente, não está fora, está dentro de nós. Quando a gente estuda sobre o governo de Saul, o governo de Saul é uma história triste, uma história de liderança que começou muito bem, porque no início do governo de Saul, inclusive, né, quando Saul foi ungido rei por Samuel, a Bíblia fala que Saul e Jonatas, eles eram fortes como os leões, ágeis como as águias, né? Eram pessoas assim que estavam revertendo o cativeiro imposto pelos filisteus sobre a nação de Israel. Mas só que a Bíblia fala que Saul sofria de inferioridade. A Bíblia revela que ele era pequeno aos seus olhos. Então essa inferioridade acabou virando insegurança. E essa insegurança, não é, começou a levar Saul para um comportamento agressivo, violento. Não é? Ele se tornou uma pessoa ciumenta. Inclusive, tem um episódio na Bíblia quando as irmãs em Israel criaram um corinho novo dizendo que Saul matou milhares de inimigos, mas Davi matou dezenas de milhares. Quando Saul ouviu essa canção, ele praticamente se endemonizou.
não é? Com ciúme, queria atravessar Davi com uma lança na parede, começou a perseguir Davi. Então, a liderança de Saul, essa casa sanguinária de Saul, esse tipo de violência na liderança, baseada em ciúme, insegurança, inferioridade, muitas vezes, queridos, isso não está fora, isso está dentro de mim, está dentro de você. Essa casa sanguinária precisa de morrer, precisa de ser enforcada. E nós precisamos realmente do governo de Davi, de uma vida submissa ao mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos, para que nós possamos experimentar realmente essa realidade de uma vida abundante, de uma terra prometida. E para isso, nós não podemos lidar com os nossos conflitos de maneira superficial. Nós precisamos realmente de um discernimento profundo. Então, veja bem, uma fome que assolava a nação por anos simplesmente acabou. Simplesmente acabou. Porque Davi, né, chegou num momento que ele consultou a Deus. Deus mostrou especificamente o que era. E ele intercedeu, lidando com os crimes de Saul, fazendo um concerto com o Saul, restituindo o que era necessário ser restituído, não deixando impune as pessoas que não deveriam ser deixadas impunes, né? Enfrentando tudo isso. Por causa disso, a terra voltou a ser favorável. Ele fechou aquele ciclo com dignidade. Inclusive, trouxe também os ossos de Saul e Jonatas, enterrou junto com esses homens, e tipo assim, essa fase da fome, da necessidade, do castigo, da maldição, passou. E agora a nação está rumando em direção à plenitude do seu propósito. Eu não sei há quanto tempo, talvez, a sua vida, o seu ministério, a sua família, o seu casamento vem passando fome. Eu não sei há quanto tempo. Não é? Talvez muitos que estão aqui me ouvindo, não é? Você está enfrentando uma situação assim. Você fala, puxa vida, nada vai para frente, está tudo secando, está tudo morrendo. Eu dou um passo para frente, 3 para trás. Mas, de repente, se você interagir com essa realidade com discernimento, ouvindo a Deus, exercitando a sua audição espiritual, é aí, gente, que nós começamos realmente a trazer o reino de Deus e a trazer mudanças profundas, impactando a nossa geração. Então, eu gostaria de deixar essa palavra, né? Mas uma palavra rápida, uma palavra para despertar cada um de nós a vivermos com discernimento, né? Quero deixar essa palavra com vocês, amém? E aqui agora a gente pode bater um papo, né? Responder as perguntas, a gente vai caminhando junto aí nesse diálogo. Pastor Cote, eu tenho certeza que está todo mundo aí recebendo esse banquete espiritual nessa noite aí, com essa palavra que você compartilhou com a gente. E eu queria aproveitar, eu acho muito interessante, você tocou na ótica sobre a importância da gente discipular uma geração e santificar as instituições da nação, né? Outra frase aqui que eu pensei de algo que você disse também, acho muito interessante, você fala que a impunidade, ela gera um crédito de injustiça. Sim. Né? E eu acho que dentro desse contexto eu sei que você já exemplificou um pouco, trouxe até agora nesse final para a realidade dentro da nossa família, nossa própria casa, mas o que você diria que, assim, o que é o papel da igreja e dos líderes, né? Qual é o comprometimento, quais são as atitudes que nós devemos buscar para trazer esse processo de cura para a nossa nação? Entendendo aí o papel que o Davi fez, o que você poderia dizer, assim, na prática, e não na nossa vida pessoal, mas olhando para a nossa nação, o momento que a gente está vivendo, o que você diria que seria o papel da igreja, da liderança nesse tempo? Então, essa, assim, é uma pergunta fundamental que eu venho tentando responder com o meu ministério já há mais de 20 anos.
Porque o que a gente assim observa, não é que a gente vive num contexto assim cada vez mais desafiador, não é? Quando a gente olha assim para essa onda no sentido de promover a inversão de valores, né, a destruição da família, não é? Assim, aqueles que são mais atentos historicamente, né, que entendem, vamos dizer assim, né, o que está acontecendo através do que a gente chama aí o marxismo cultural, o progressismo, né, que é um nome assim muito bonito, né, mas o que é o progressismo? A essência do progressismo é exatamente uma engenharia social onde Deus é julgado para fora do mundo, onde falar que Deus existe é politicamente errado, não é? Então, onde você tentar colocar limites para a vontade humana, não é? Então você é uma pessoa fundamentalista, retrógrada, entende? Então nós vivemos hoje num mundo assim extremamente desafiador, não é? O nosso sistema educativo, de maneira geral, ele está extremamente corrompido por isso. Então veja bem, qual que é o nosso papel como igreja, não é? Porque assim nós temos um mandato cultural de discipular a nossa geração. E para isso, então, assim, quando a gente fala curar uma nação, curar a nossa igreja, curar a nossa comunidade, não é? Nós precisamos de muito treinamento para isso, muito treinamento, não é? Assim, a essência do nosso mandato cultural é discipular. E discipular é isso, você, de certa forma, assim, impor uma disciplina àqueles que querem seguir o Senhor voluntariamente, não é? Então, quando eu comecei a discernir exatamente essas pautas, que são as pautas onde essa geração mais tem sido aí destruída, né? Então, temos várias pautas, várias brechas, várias lacunas, né? A perda dos vínculos familiares, não é? Que hoje assim é uma realidade que acontece na nossa sociedade. Mais de 1/3 dos brasileiros não tem sequer o nome do próprio pai escrito na sua certidão de nascimento, né? A gente tem aí hoje a cultura da fornicação, não é? Nós temos hoje toda essa, vamos dizer assim, uma propaganda pró-aborto, não é? A síndrome da infância desprotegida, lidando com as situações de abuso, passividade, adultério. Então, são tantas lacunas, não é? Então, o que eu fiz? Assim, como é que eu consegui enxergar realmente uma solução nisso tudo aí? E é exatamente a gente ter um treinamento, não é? Onde a gente propõe o que eu chamo de um pastoreamento inteligente. Inclusive, tudo isso está em livros, né? A gente vai colocando em livros exatamente para ficar mais fácil, não é, de multiplicar esse discipulado. Mas se existe um pastoreamento inteligente, é porque existe, às vezes, um pastoreamento que não é inteligente. E eu não digo isso num tom, como é que fala assim, de depreciar, né, assim, pastores. Não, esse não é o espírito, né? Mas o que acontece? Muitos de nós, inclusive eu, qual que é o modelo de pastoreamento que a gente acabou aprendendo, não é? Tipo assim, puxa vida, é aquela coisa baseada mais em visitas, um membro da sua igreja está numa crise, então você faz uma visita, faz uma oração por ele, aí daqui a pouco um outro também está em crise, você dá uma telefonada, anima aquela pessoa, o outro está em crise, você vai lá, conversa com ela, né, se sente valorizada, melhora um pouco. Aquele primeiro que você tinha ido, agora já está numa crise, uma crise pior, então você volta lá. Então, de repente, você se pega numa rotina desgastante,
não de pastorear pessoas, mas de pastorear as crises das pessoas. É o que eu chamo os pastores bombeiros, apagadores de incêndio. Eu não sei se você entende a diferença entre você pastorear as crises de uma pessoa e você pastorear aquela pessoa. Às vezes ter uma conversa corajosa, profunda, né? Como Davi fez, não é? Em relação à história da nação. Ele redimiu, ele foi na raiz, não é? Ele simplesmente mapeou ali o que estava produzindo aquela fome e confrontou essas raízes assim, de uma maneira traumática, porque, inclusive, pessoas tiveram que ser punidas, né, pagar pelos seus crimes, foi algo ali contundente. Então, a proposta, realmente, quando a gente fala sobre curar uma pessoa, curar um casamento, curar uma família, curar uma cidade, curar uma nação, curar um governo, curar uma liderança, os mesmos princípios que você usa para curar uma pessoa, você usa para curar uma nação, não é? Então, precisa de ter esse pastoreamento inteligente, não é? Que, na verdade, enxerga realmente a importância de um diagnóstico preciso, não é? Que tem muito a ver aí com a nossa dependência do Espírito Santo, o exercício da nossa audição espiritual, não é? E é assim que nós realmente vamos experimentar algumas viradas tremendas aí na nossa geração. Amém. Pastor Cote, teve uma pessoa que coloquei aqui nos comentários, a gente também tinha planejado de tocar nesse assunto no podcast com o pastor Douglas Gonçalves, do Lisascope. O senhor falou um pouquinho sobre a cultura do cuidado. Acho que é um assunto assim, que a gente também considera muito, nós temos muitas pessoas aqui que são pastores, são líderes, a gente gostaria que o senhor abordasse um pouquinho o que o senhor entende dessa cultura do cuidado e como você implantou, né, como se aplicou isso no seu ministério. Exatamente. A cultura de cuidar, primeiro, você precisa de um treinamento apropriado, onde você entra nas brechas dessa geração, para você formar esses pastores no sentido funcional do dom, não é? Então, porque às vezes você está lidando com situações, assim como eu disse, são situações traumáticas, que demandam intervenções cirúrgicas. Por exemplo, você vai lidar com um adultério. Por exemplo, pegando essa questão, é impressionante a quantidade de situações de adultério que estão dentro das nossas igrejas hoje. Rapaz, é um negócio impressionante. Eu digo isso porque, né, a gente acaba interagindo com os bastidores assim, da vida de muita gente, inclusive pastores de peso. Então, você vai confrontar um adultério, isso vai demandar uma reconciliação, uma confissão que é cirúrgica, que é traumática, não é? Esse conceito da cirurgia, que inclusive Deus fala lá em Oséias, quando Deus está tratando com os adultérios de Israel, né? Em Oséias 6, Deus fala, o Senhor, ele fere e ele cura, ele despedaça e depois ele costura. Então, é exatamente a linguagem. Não tem como você confessar um adultério, você tratar um adultério sem ferir o outro, sem ferir o casamento, sem, muitas vezes, que isso vai trazer algum escândalo de alguma maneira. Mas é o que a gente fala, essa é a ferida do médico, é a ferida que trata da ferida, não é? Não tem aquele versículo, conhecereis a mentira e a mentira vos libertará. Tem que ser com a verdade, não é? Então, assim, quando a gente fala de uma cultura de cuidado, nós estamos falando assim de uma conversa corajosa, onde você vai interagir com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Não é? Então tem a ver com arrependimento, com confissão, com perdão, com reconciliação. Não é? O exercício desses princípios é que glorificam o sangue de Jesus, a redenção. É isso que realmente vai trazer realmente fazer com que a glória da segunda casa seja maior do que a da primeira. Não é? E quando você começa a formar uma equipe de pastores, de conselheiros, e tratam realmente das raízes dos problemas, não é? E você começa
Isso, a confrontar o que tem que ser confrontado, é lógico que aconselhamento, normalmente, as pessoas que vão procurar. Se você ensina profeticamente nessa área, as pessoas vão começar a procurar. E quando elas procuram, abrem o coração, porque você não pode forçar isso. Isso não é uma coisa que você força, não é? Então você começa a ver uma igreja diferente. Aquele cara que antes estava lá na igreja, ele já estava há 30 anos na igreja, tendo uma vida dupla, vivendo em adultério, com amante, que não sei o quê. De repente, um cara infrutífero que só dava problema, né? Porque o crente doente, ele não produz, não é? Quem não dá fruto acaba dando galho, acaba dando problema. Então, quando você começa a reverter o quadro dessas pessoas, essas pessoas que antes eram problemáticas, agora se tornam apostólicas, começam um ministério, deixa de ser problema, passa a ser solução, não é? E aí é muito importante também, Tiago, assim, a gente pensar, quando a gente fala assim, no processo de cura, no processo terapêutico, num processo de discipulado, é muito importante a gente pensar dentro do conceito de emancipação, não é? De não ficar segurando as pessoas. Todo processo de cura tem que ter início, meio e fim. Todo processo de discipulado tem que ter início, meio e fim. Jesus disse, o vinde a mim, o vinde após mim, e ele não falou fique, ele falou ide. Não é? É aí que a igreja começa a crescer. Hoje, por exemplo, tem muitas lideranças doentes. Às vezes uma pessoa começa a se despontar na igreja, o líder se sente ameaçado com isso. Tem que cortar as asinhas dessa pessoa. E ao invés de promover o crescimento do reino, começa a traumatizar. Não é? Então, essa cultura de emancipação também é um negócio assim, fundamental, não é? Para que a gente possa experimentar realmente uma verdadeira restauração. O senhor falou sobre, né, dessa cultura do cuidado de ir, né, entendo que tem a ver com tratar a raiz do problema e não ficar só apagando o incêndio, e um cuidado ali cirúrgico. Trazer um comentário que foi muito recente, um apóstolo Luiz Antônio da nossa igreja de Macapá, teve ministrando aqui conosco, que falou sobre o princípio da cirurgia, que é uma ferida para curar outra ferida, né? Assim que o médico, exatamente, que o médico trabalha. Nesse entendimento de que, como o senhor falou, requer coragem, né, para abordar, às vezes, como você falou, um caso de adultério, no casamento, você sabe que aquilo vai ter que se abrir uma ferida para curar aquela ferida. O senhor, na sua visão, você acredita que, pegando até um pouco do que a gente falou no começo, todo esse contexto que a gente tem vivido quanto à sociedade, principalmente no Brasil, marxismo cultural, toda essa pressão, né, a relativização dos fundamentos. Você acredita que talvez nos púlpitos tem o bom intuito, a boa intenção de atrair mais pessoas? Você diria que talvez falte um pouco de coragem nos púlpitos para falar a verdade, chegar onde precisa chegar? Como é que o senhor vê essa... Eu acredito que isso sempre é um desafio para qualquer pastor, né? Porque os pastores eles ficam muito abalados quando eles perdem as pessoas, né? Mas não tem jeito, assim, verdade e amor sempre tem que andar junto. Não dá para você separar a verdade do amor, né? Então, eu tenho uma preocupação muito grande com os púlpitos triunfalistas, né? Quando você começa a prometer mundos e fundos, mas você não está confrontando o que tem que ser confrontado ou dando os subsídios necessários para a pessoa experimentar aquela realidade que você está prometendo, não é? Então, isso acaba gerando o quê? Desilusão. Acaba gerando decepção. O triunfalismo, qual que é o resultado do triunfalismo? Tipo assim, você chega e fala, não, Deus não importa, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Você promete um tanto de coisa, não é? Mas se você não... Toda promessa carrega condições, não é? O amor de Deus é incondicional, mas as promessas são condicionais. E se você incondicionaliza as promessas, cara... você está semeando a frustração na vida de muita gente, né? Então, isso realmente é algo, assim, perigoso, né?
Sim, sim, verdade. Pastor Gotti, tem um assunto que eu creio que é uma bandeira que o senhor carrega, o senhor falou isso várias vezes aqui. Eu creio que nós temos uma parte da nossa audiência aqui hoje que já estão inscritos, né, de alguma forma, investindo no seu ministério para que isso contribua para a sua igreja local. Mas você falou muito na palavra treinamento, né, a importância da gente ter treinamento, e eu realmente também compartilho desse sentimento de que a gente, para a gente fazer esse papel de uma igreja que discipula uma nação, né, a gente não é só na base da parte espiritual, a gente precisa se capacitar também, treinar, não só se treinar, né, buscar treinamento para a gente, mas para a nossa liderança, para os nossos líderes. Eu queria que, se possível, o senhor falasse um pouquinho da sua visão com relação a isso, a importância. Eu creio que a gente tem vivido um tempo novo, né, para a igreja, a internet, as mídias propiciaram que as pessoas tivessem mais acesso, né, a esse treinamento, mas eu queria que você compartilhasse e incentivasse, porque a gente também tem uma parte da nossa audiência aqui hoje, que estão aqui como convidados, e talvez nessa noite possam ser desafiados a buscar dar esse passo, né, de investir no seu ministério, de buscar treinamento, buscar se capacitar. Sim, principalmente nessa área aí que eu acho que é de suma importância, porque quando a gente fala do ministério pastoral, você está falando assim, é o telhado da igreja, né? Então, assim, quando eu enxerguei essa necessidade, eu comecei exatamente usar, vamos dizer assim, me dedicar, né, usar minha competência vocacional para construir, que assim, o meu dom é um dom mais na área de ensino, né? Falei, puxa vida, eu preciso de construir um conteúdo para a gente poder, vamos dizer assim, ter uma escola formando pastores inteligentes, né? Despertar essa inteligência sacerdotal, esse apetite pela investigação, a gente não ficar só, vamos dizer assim, cuidando de sintomas, remediando sintomas, dando as aspirinas espirituais para as pessoas, mas a gente interagir com as verdadeiras causas dos problemas, né? Então, ao longo já aqui, rapaz, de pelo menos 2 décadas, né, eu construí esse curso que chama EIFOL, é a Escola Integral de Formação de Libertadores. Não é esse conceito de libertação que é só descapetamento, não, tá? A gente, inclusive, procura redimir o conceito da libertação, né? Porque se você olhar, assim, cara, 99% da unção messiânica descrita em Isaías 61 é libertação, né? Jesus veio o quê? Para libertar os cativos, curar os quebrantados de coração, limpar os leprosos, né? Dar vista aos cegos. Então, quando você olha essa unção messiânica que repousou sobre Jesus, rapaz, 100% dela é restaurar o ser humano, não é? Então, a partir disso, assim, o que acontece? Né? Esse curso ele se fundamenta muito no princípio da intercessão, né? Quando a gente fala, procurei alguém que estivesse na brecha. Onde que Deus quer nos achar? Na brecha, porque é na brecha que você evita a destruição. Então, eu comecei assim, a ser muito intencional no sentido de entender quais são as brechas da geração, quais são as lacunas da nossa geração, quais são as áreas onde as pessoas estão sendo mais destruídas. Então, eu comecei a ser muito intencional nesse sentido. Vou pedir a Ângela que feche o microfone. Está dando uma microfonia. Pronto. Isso. Obrigado. Isso. Então, eu comecei a ser muito intencional, assim, para descobrir essas brechas, essas lacunas, né? E fui construindo materiais nessas áreas, inclusive escrevendo livros. Porque quando você converge, né, o discernimento da brecha da geração com a sua competência vocacional, não é? Inevitavelmente você vai ser relevante.
Então, eu fui, por exemplo, a gente pega na EIFOL os temas mais relevantes do aconselhamento, os temas mais nevrálgicos, né? Como eu falei. Por exemplo, tem temas que às vezes você não ouve numa igreja. Pô, como é que você lida assim, com um legado de bastardia? Né? Uma pessoa que não teve a proteção do casamento dos pais, uma pessoa desprotegida espiritualmente, né? Que é isso que a palavra bastardo significa. Como é que você lida com uma pessoa que praticou vários abortos voluntários? Como é que você lida com uma pessoa, não é, que, puxa vida, na infância dela lá, ela sofreu um abuso que acabou se sistematizando até por anos? Então, a gente pega esses temas, né, vários deles, e na EIFOL a gente praticamente, né, traz um conteúdo onde, ensinando as pessoas a confrontar essas realidades com os princípios implícitos no sacrifício de Jesus. Então, é algo muito poderoso, né? Hoje, né, a gente tem aí essa ferramenta, né, que é a EIFOL. São mais ou menos, aí o módulo 1 são mais ou menos 60 horas, o módulo 2, 40 horas, não é? Que, assim, é uma ferramenta afiada. Normalmente, as pessoas que têm uma identificação com o ministério pastoral, quando interage com esse conteúdo, rapaz, é um salto, né? Normalmente, essas pessoas dão um salto tremendo. Isso, quero aproveitar para falar para você que o pessoal está fazendo a pergunta, está aqui já no chat, ó, o link da Escola EIFOL, que o pastor Costa está falando aqui. Lá você pode ter acesso a todas essas informações. Quero aproveitar também para dizer aqui, pastor Costa, que a gente já quer estender esse convite aqui para que o senhor esteja aqui ministrando presencialmente aqui com a gente no Rio de Janeiro, na comunidade lá da Penha. Quem sabe a gente reúne todos os nossos pastores, todo o ministério, fazer um tempo aqui de ensino e treinamento. Para a gente vai ser uma honra recebê-lo, mas você que está aí acompanhando essa Masterclass e quiser mais informações, tá? Já estou colocando aqui para vocês o link aqui, a gente recomenda também. Essa escola do Pastor Cote é algo que a gente sabe que tem abençoado, como a gente falou, a tecnologia permite para você, onde você esteja, a gente sabe que tem gente do continente africano, tem gente da Europa, tem gente aqui do Brasil todo, então você tem a oportunidade de, graças a esse tempo que a gente tem vivido, fazer bom uso da tecnologia. Você pode ter o Pastor Cote ministrando para você e para a sua liderança também, onde quer que você esteja, através da escola online. Pastor Cote, nós estamos já com o nosso horário aqui um pouquinho avançado. Eu queria já, mais uma vez, agradecer, mas eu queria te dar aqui a oportunidade de fazer as suas considerações finais, antes de te dar os nossos últimos avisos. Eu sei que todo mundo aqui está recebendo muito, aprendendo muito nesse tempo. Aqui precioso que a gente está tendo de compartilhar tudo aquilo que você falou, são quase mais de 2 décadas, né? Que você tem experiência com Deus e a gente poder, né, aprender aí e já, como você falou, é um salto, né? Extremamente, a gente poder já adquirir essa bagagem que ao longo de 20 anos, né, o senhor levou para adquirir, a gente aqui podendo ouvir, compartilhando essas pérolas conosco nessa noite, mas a gente gostaria de pedir suas considerações finais aí para os nossos... Todo mundo já temos 230 pessoas aí nessa Masterclass aqui compartilhando. Legal. Então, gente, puxa vida, fico muito feliz de dar aí essa pequena contribuição para vocês nesse curso, não é? E encorajo mesmo, principalmente aqueles que têm assim uma identificação com o Ministério Pastoral, o Ministério de Aconselhamento, não é? A investirem realmente nessa área, né? Hoje, assim, é uma lacuna enorme, né? E naquilo que a gente puder ser útil, a gente pode contar com a gente, vai ser um prazer, viu? E vamos ver, pastorzão, se qualquer hora a gente combina de estar aí com vocês, né? Para mim vai ser um privilégio enorme. Então, um abraço caloroso aí em todos, recebe o nosso carinho, tá? A gente agradece, pastor, já deixamos aqui a nossa casa aqui no Rio de Janeiro, a nossa comunidade aberta, a hora que você quiser, um espaço aqui no Rio de Janeiro para poder realizar algum evento, nós vamos ter todo o prazer, maior prazer em lhe receber. Agradecemos mais uma vez pelo seu tempo, por todo o conhecimento que o senhor compartilhou conosco nessa noite e pedimos que Deus continue dando mais sabedoria, mais graça
mas saúde e unção sobre a sua vida, sobre o seu ministério, amplificando aí a voz que Deus te deu, alcançando mais e mais nações, que mais igrejas, né, mais ministérios possam ser edificados, restaurados e abençoados com aquilo que o Senhor depositou através da sua vida. Amém? Amém. Recebo. Obrigado. Obrigado a todos. Amém. Muito obrigado, pastor Cote. Pessoal, vocês que estão aí conectados conosco, nós queremos, antes de encerrar essa Masterclass, também te dizer, agradecer a sua presença. A gente sabe que temos muitos convidados aqui. Nós queremos dizer também que as nossas turmas, tanto de TBA, Teologia Bíblica Aplicada, Missiologia e Adoração e Artes, nós ainda temos vagas disponíveis. As inscrições são somente até o dia 10 de fevereiro. Você só tem até o dia 10 de fevereiro, hoje é dia 5, tá? Você só tem até o dia 10 para fazer a sua inscrição. Essa é a oportunidade de você investir no seu ministério, investir naquilo que Deus te chamou para fazer, né, na sua igreja local. E nós cremos nesse tempo. Assim, o Instituto EIA tem sido a plataforma que tem, né, embasado, tem trazido conhecimento bíblico, conhecimento e revelações, trazido treinamento, não só para as pessoas do nosso ministério, mas também de várias outras denominações que têm sido abençoadas e se identificado, né, com esse tempo que a gente precisa se capacitar para fazer aquilo que Deus chamou a gente para fazer. Tá bom? Então, se você ainda não fez, procure através do Instagram. Você tem um contato da equipe do Instituto EIA, pelo WhatsApp, você pode mandar um e-mail, falar através do direct também no Instagram. A gente tem lá todas as informações que você precisar para fazer a sua inscrição. E também quero fazer um outro desafio. Talvez você já esteja inscrito, mas tem alguém do seu ministério que você gostaria, você sabe que você poderia abençoar alguém, investir em alguém. Às vezes você até já fez a formação, mas, olha, não tem coisa melhor do que a gente investir no reino de Deus. Quando você investe no treinamento de alguém da tua igreja, seja para fazer o curso de teologia, seja para adoração, seja para missiologia, você está investindo no reino. Então, olhe isso como um investimento que você está fazendo, não só em você, mas em outras pessoas. Então, quem sabe Deus não coloca no teu coração, talvez Deus já esteja até incomodando por esses dias, no teu coração, alguém falou, poxa, o Espírito Santo trouxe a tua memória, a tua mente, falou assim, poxa, seria tão bom se essa pessoa fizesse esse curso junto comigo, ou fizesse, né, um outro curso para a área que ela atua na igreja. Quem sabe Deus não escolheu você para ser um instrumento, para investir nessa pessoa e, consequentemente, você vai estar investindo no reino de Deus. Né? A gente sabe que o valor que a gente tem aqui das mensalidades dos cursos, gente, isso hoje em dia é um lanche depois do culto. Um lanche depois do culto. O pessoal compartilhou aqui com vocês as imagens, tá? Com as informações dos cursos. Nós queremos, mais uma vez, agradecer a presença de todos nessa primeira Masterclass. Queremos declarar um ano abençoado, né, de aprendizado, um ano de muito ensino, de muita instrução, de muita capacitação dos céus sobre a tua vida, e que esse seja o ano que você vai dar um salto no teu nível espiritual, no teu nível de conhecimento, através de toda essa bagagem espiritual que você vai receber através do Instituto EIA. Ó, estão compartilhando aí com vocês, quem está vendo aí na tela, o curso de Adoração e Artes, tá bom? Matrícula com 50% de desconto, curso de Teologia Bíblica Aplicada também, matrícula com 50% de desconto, e o curso de Missiologia, tá? O curso de Missiologia e Adoração e Artes, eles têm a duração de 1 ano, e o curso de Teologia Bíblica Aplicada, ele tem a duração de 2 anos, tá bom? Então, nós queremos agradecer a vocês pela presença de vocês, pelo tempo de vocês, e queremos encerrar aqui orando, abençoando a sua vida, agradecer, né, toda a gestão do Instituto EIA por esse trabalho de excelência que eles têm feito, toda a equipe, parabéns por tudo que vocês têm feito, pelo investimento também nessa geração. Então, eu quero te convidar a fazer uma oração nesse momento por toda a equipe, né, que faz parte do Instituto EIA, que trabalha, tem uma equipe aqui, gente, enorme, tá, de trás desse site que você vê, das aulas, pessoal que trabalha diariamente para que a gente possa ser abençoado, edificado. Então, eu quero te convidar a orar junto comigo, abençoando essas pessoas, e também quero abençoar o teu tempo de estudo e de ensino ao longo desse ano. Amém? Senhor Deus e Pai, nessa noite nós queremos te agradecer por esse tempo de tanto aprendizado aqui, Senhor, te agradecer pelo despertamento que o Senhor trouxe aos corações dos apóstolos Ralph e Lisa de um dia, Senhor, dar esse passo e iniciar esse projeto do Instituto EIA, esse Instituto
de formação, Senhor, esse instituto de formação bíblica, esse instituto de capacitação espiritual. Pai, nós te agradecemos por todas as pessoas que têm trabalhado incansavelmente. Senhor, esse projeto não se trata de um projeto de recurso financeiro, não se trata de um projeto, Senhor, para enriquecimento de reinos pessoais. Pai, esse projeto é um projeto de investimento no teu reino, em pessoas que vão, Senhor, manifestar o teu reino, em líderes, Senhor, de excelência, que vão, Pai, romper com os seus limites, romper, Senhor, com todas as barreiras, Senhor, para entrar num novo nível, abençoando, Senhor, a sua igreja local, abençoando, Senhor, a nação e o estado, a cidade onde estão inseridos, Senhor, manifestando o teu reino, não, Senhor, apenas com vontade, apenas com boas intenções, mas com conhecimento, com capacitação, Pai, que vem do alto, com capacitação pela tua palavra, com ensinamento e instrução através de homens e mulheres de Deus, Senhor, com testemunho, com experiência para nos ensinar. Nós queremos, Senhor, pedir a tua bênção sobre todos os professores, sobre todos os gestores, os diretores, Senhor, do Instituto EIA, que o Senhor esteja renovando as forças, que o Senhor esteja dando cada vez mais capacitação e sabedoria. E queremos te pedir também, Senhor, por todos os alunos que participaram dessa Masterclass, aqueles que também, Senhor, assistiram como convidados nessa noite, mas queremos que o teu Espírito Santo está despertando eles para um tempo de investirem nas suas vidas ministeriais, investirem no reino de Deus. Pai, que o Senhor esteja abençoando esse ano letivo, abençoando esse ano de ensino, esse ano, Pai, de aprendizado. Que o Senhor esteja abrindo a mente, abrindo os ouvidos espirituais, abrindo os olhos espirituais, para que todos possam aprender tudo aquilo que tem para aprender e receber nesse ano. Que o Senhor esteja, Senhor, ampliando os horizontes, para que eles possam viver um novo nível contigo, Senhor, servindo, Pai, trabalhando em prol do teu reino, mas fazendo isso com excelência e com capacitação, Pai. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. E se você quer aí, diga amém e amém. Queridos, eu quero desejar uma boa noite a todos. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Diga graças a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Aleluia. Maravilha. Boa noite. Boa noite a todos.